Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma live do iBrasPD. Hoje, dia 4/6, 4 de maio, às 8 horas da noite, teremos mais uma live aí super especial falando tudo sobre análise forense. Vamos lá, chamando aqui o nosso convidado que já está conosco daqui a alguns minutos. E a ideia é a gente fazer um bate-papo. A Areri já está por aí. Varinia também está por aí. Olá, tudo bem? O pessoal já está entrando aqui. E nós vamos convidar em alguns minutos o nosso convidado. E aí, VH Rio, o pessoal tá colocando um nome muito difícil, gente. Aí fica difícil. Olha lá, o Flávio Novaes. Esse aqui ficou fácil. Esse daqui é a senha dele, né? Esse aqui é... Eu falo que sempre quando tem o nome da pessoa com algum número do lado, é a senha dele. Vamos lá, vou colocar aqui já pra gente aprovar o nosso amigo Ricardo Capó para a nossa live de hoje. Vamos lá. Conectando. Opa! Agora sim! Oh, meu amigo! Me escuta? Opa! Oh, excelente! Eu te escuto, e você? Muito bem! E aí, meu amigo, mestre Ricardo Capozzi aqui conosco. Muito bom, muito bom. Deixa eu colocar. Aqui ficar melhor ou ficar Tá bom, sombra dá aqui? pra ver, tá legal. Se você quiser mudar a posição aí, mas tá dando para enxergar bem. Aqui, ó. Aí, ó, aí tá mais claro. Aí. Opa, tava mais claro. Tá bom, tá Agora bom. aqui melhorou? Inclusive dá pra ver esse monte de espada aí atrás, meu. Vai puxar uma espada. Essas aqui é Olha, aí sim, hein? Esse é o professor ninja, realmente, né? Professor ninja, realmente, né? É o mestre Yoda, né? Não, mestre Splinter. Não? Né? E aí, tudo Excelente, meu amigo. Bom, Deixa eu só ajustar o som aqui, que para mim tá tendo algum retorno. Agora, vamos ver, escutando bem. Então, o pessoal já entrou aqui, Carlinha já tá aqui, a Érica já tá aqui, o Atoledo, o Edson Bittencourt, a galera já vai entrando aqui, o CSO Spider, que é nosso amigo de fora, que está aqui conosco. Muito bom. Meu amigo, primeiro, super agradecer aí pela presença, por estar aqui conosco, por poder compartilhar esse conhecimento, de estar aqui, ó, dando retorno, amigo, ó. Então a galera já vai conectando, já está aí, já começando a falar conosco. E assim, logo a princípio, até para introduzir quem ainda não conhece o mestre Ricardo Capozzi, ele é o culpado de eu estar aqui. Então já vou abrir no jogo desde o começo para o pessoal que já está ouvindo, né? Graças a esse cara aí que deu aula lá em 1900 e alguma coisa, há muitos anos atrás, por isso que já tem esse monte de cabelo branco aí, que acabou direcionando, fazendo eu entrar nessa área. Então foi aí o mestre que me direcionou. As aulas bem divertidas, né? Então, pensando que a aula de segurança foi na sexta-feira, no último semestre, né? Então, na hora que todo mundo estava no bar, tinha aula de segurança que acabou me puxando aí para essa área. Então, pessoal, esse é o causador de tudo isso aqui que está acontecendo. Já para dar um feedback e já deixar claro para todo mundo. Pô, legal, mas aí você acabou revelando a sua idade e a minha, né? Então, eu não posso, eu lembro, dou aula lá há 17 anos, né? Mas foi show. Agora você revelou, né? Nós temos uns 30, né? Se você está dizendo isso, quer dizer que eu e você estamos já quase um terço, mais de um terço da vida. Mas beleza, Alex, o mérito tudo seu, né? A iniciativa. Eu queria fazer, antes de mais nada, um pequeno depoimento
é muito legal quando eu vejo um professor meu dando uma entrevista aí para você, fazendo uma live, e eu falo, putz, esse cara deu aula para mim, eu li um livro dele, tipo Edson Fontes lá, tem aqui todos os livros dele. Então, é muito legal você ver essas referências quando você traz à tona ou convida essas pessoas. É muito bom isso. E da mesma forma, é muito legal eu ver um aluno, né, também se destacando nesse mundo. Assim, eu vou dizer para você que é um orgasmo enquanto professor e enquanto aluno quando isso acontece, cara. É prazer, é relação de prazer, é verdade mesmo, cara. É muito, muito. Só por um exemplo para você, depois de 20 anos de formado, o novo diretor lá da faculdade foi quem me deu aula, lá em 1991, na FIAP. Né? Eu vim reencontrar e hoje ele é meu chefe. Eu fui aluno dele e hoje me ensinou a programar e hoje ele é um cara que me gerencia lá. É muito legal esse mundo, cara. Eu posso dizer que eu só construí amizades cada vez mais, né? Ó, o Jean Carlos aqui, é um cara que treinou comigo, hoje é advogado e a gente faz alguns trabalhos juntos. Também é um cara fantástico, né, o Dr. Jean. Mas é isso aí, Alex. Vamos aí. Muito bom, meu amigo. Então, já para fazer o esquenta, vem aí, você já acabou falando um pouquinho, mas para você, o que está sendo essa ação que o IbrasPD está fazendo, de trazendo pessoas aí de vários conhecimentos para poder falar aqui e compartilhar conhecimento? Bom, primeiro, é inquestionável o benefício que você traz para a comunidade científica tecnológica, né? Lógico, você tem um viés de proteção de dados, de segurança da informação, e isso é bastante importante que a gente entenda o seguinte, esse tipo de conhecimento que a gente quer hoje, ele é multidisciplinar. Antigamente eu tinha que me concentrar em apenas uma, duas áreas do conhecimento e levava isso para o resto da vida. Hoje não. Em questão de meses, para não ser muito pessimista, né, eu estou defasado. Né? Uma coisa que ocorre hoje, daqui a alguns meses, tecnologicamente, ela já não é mais aquilo como eu esperava. A iniciativa do teu instituto, ela favorece esse ponto de conhecimento. Você traz pessoas do mercado que falam de atualidades. Isso é muito importante. A gente sai do banco escolar, do banco teórico, e entra um pouco naquela troca de experiência. Porque teoria, a gente tem muita. Mas na hora que você fala, tá, mas me explica como você fez, me explica como você faz, me explica como é isso lá no chão de fábrica. Aí é que entra o legal do teu instituto, o legal aí das palestras que você está dando, né? Pelo menos as pessoas que eu tenho acompanhado, que eu consigo acompanhar, a qualidade é extrema no seguinte ponto. Todos eles trazem algum estudo de caso, trazem alguma coisa, alguma porrada que eles tomaram e que eles falam, olha, eu fui por esse caminho e errei, eu fui por esse caminho e acertei. Isso é muito importante, né? A gente às vezes peca na tecnologia por ser bastante teórico e acaba esquecendo da prática. A prática ela é fundamental. Lógico, não podemos esquecer da teoria. Então, acho que a contribuição que você tem dado aqui é fantástica em relação a esse ponto. Essa multidisciplinaridade e as multifaces de todos esses especialistas que você traz. Excelente, parabéns, mestre. Muitíssimo obrigado já desde então. E já para esquentar o nosso tema, tema bem interessante, falando da parte de análise forense, que normalmente só é lembrado quando dá algum problema. Aí vem a primeira pergunta. Análise forense é o pessoal ali de tecnologia que faz? É o pessoal de segurança? Isso é uma disciplina de TI? O que é essa análise forense? Olha, Alex, eu costumo dizer o seguinte, tá? O conhecimento tecnológico, pacote IP, protocolos, sistemas operacionais, linguagens de programação, ele é essencial, mas não é único. Não adianta nada você ter um excelente conhecimento em análise de protocolos, se não é sempre que você vai usar isso. Então o cara fala assim, né, eu vou me aprofundar em estudar cabeçalho TCP e IP. Legal, é muito bom.
Mas a perícia forense, ela é mais do que isso. Às vezes, de uma certa forma, o cara tem um brilhante background tecnológico, manja muito, mas erra na elaboração da cadeia de custódia. Ele nem sabe o que é isso. Então, ele pega uma prova e ele contamina a prova. Então, para efeito jurídico, aquilo não tem importância nenhuma. Né? De termos práticos falando, pô, mas o cara fez tudo bonitinho, ele pegou, ele provou, ele viu, ele analisou, ele entendeu, beleza. Mas você chega na frente de um juiz, questões práticas agora, você destrói aquilo. Então, às vezes é mais interessante ele saber como coletar um e-mail, um simples e-mail, ou como acessar um pendrive, verificar o conteúdo daquele pendrive, que ele entende que ali tem algum fator relevante para uma disputa jurídica, e consistir aquilo em uma prova pericial robusta, né, que tenha validade probatória em juízo, do que simplesmente ter o conhecimento tecnológico. Eu acredito que você deve caminhar nos dois fatores, conhecimento tecnológico e conhecimento além da tecnologia. O que é o conhecimento além da tecnologia? São aqueles conhecimentos inerentes aos processos, ao processo civil e ao processo penal. Simples, né? Quer ser perito? Legal. Conheça bastante tecnologia? Perfeito. Estuda o que você quiser. De linguagem a sistemas de processamento de inteligência artificial, passando por cloud, data computer, miner, o que você quiser. Ótimo. Legal. Agora você precisa entender e falar com um juiz, escrever um relatório chamado laudo, um parecer técnico, que vai ser apreciado por um advogado, que vai ser analisado por um juiz para motivá-lo a tomar uma sentença, é outra coisa. Você não pode escrever um manual técnico para um juiz. Né? Então, eu acredito que aí, Alex, para responder essa sua primeira questão ok, conheça muito tecnologia, conheça muito cyber, conheça muito segurança de informação, conheça muito gestão de processos, conheça bastante dessas coisas. Legal. Agora que você tem esse conhecimento, estude o Código de Processo Civil, estude o Código Penal, estude o Código de Processo Penal, estude um pouco as leis, né? No sentido de que como que você apresenta esse resultado para um perito. Olha, Alex, para encurtar essa resposta, o que eu já fiz bastante é detonar laudos de colegas técnicos que simplesmente fizeram um excelente trabalho em relação à parte tecnológica, mas fizeram um trabalho assim, não vou dizer, não vou usar um termo pejorativo, mas fizeram um trabalho deficitário em relação à questão da prova válida jurídica. É aí que a gente entra. Né? Eu chego para o cara, como é que você analisou esse pendrive? Não, eu espetei lá, vi que tinha lá, mas e aí? Você contaminou esse pendrive? Não fiz nada. E daí, você bloqueou a escrita da USB? Não, precisava, você contaminou. E aí eu derivo o resto do laudo dele, tem uma teoria dos frutos da árvore envenenada dentro do direito, e eu falo, olha, ilicitude por derivação. Você errou lá no começo, tudo que você fez depois, o cara até chora, né? Coisas assim. Então, tem esse pequeno ponto que a gente tem que separar. O perito judicial, ele não é necessariamente apenas um bom cara de tecnologia. É uma condição necessária, mas não suficiente para que ele seja... É interessante, né? Quando a gente olha para esse lado da perícia forense, é algo que, além de ter todo esse componente técnico, é importante que tenha todo um lado processual para fazer a coisa do jeito certo e não ser questionado, né? Você acabou de falar de um monte de termos que eu acho que é legal, daqui a pouco a gente vai acabar entrando nesses termos, mas eu acho que um ponto importante, que eu acho que até para o pessoal entender, porque quando a gente vai no mundo de segurança ou até mesmo de privacidade, um dos pontos bem interessantes, a gente fala assim, existiu ali um incidente de segurança ou um incidente de privacidade. Até onde, né, que esse incidente de segurança ou incidente de privacidade tem uma relação ali com a análise forense? É a mesma coisa? São coisas diferentes? É uma fase diferente? Não tem nada a ver? Qual é essa explicação para isso? Tá, vamos lá. Depende como... Vamos falar do mundo corporativo, tá? A gente pode falar da relação pessoal, você pode ser traído pela sua esposa e querer fazer uma prova com isso.
ser traído por um sócio ou fazer qualquer coisa. Mas vamos sair um pouquinho da pessoalidade e vamos entrar na questão corporativa. Se a empresa entender que houve um incidente de segurança, quer dizer que todos os controles de cybersecurity foram burlados. Todos não digo, mas algum controle foi bypassado, né? Houve uma fraude, está havendo um furto continuado, está havendo um desvio de conduta ética de um funcionário que está mandando um e-mail com uma piada homofóbica para o outro, que seja. Tudo isso para nós peritos é classificado. Depois que a empresa entende que aquilo é um incidente, é onde a gente entra. Ou seja, se a empresa quer levar a cabo instância jurídica daquilo que aconteceu, ela precisa que o time de resposta a incidente produza uma prova que tenha validade legal. Se ela simplesmente foi invadida, alguém descobriu uma vulnerabilidade, explorou essa vulnerabilidade, atacou, invadiu, roubou, furtou, extorquiu, fez alguma coisa, quer dizer, primeiro, nós entendemos que houve uma falha da segurança. Ponto. Eu posso pegar isso, meu time de resposta a incidente, eu quero estancar essa falha e corrigir. Entender o modus operandi do atacante e ver lá com o fabricante como que eu corrijo, se for um patch de segurança, ou qual o processo meu que está mal desenhado que eu preciso rever. Ponto. Então, a primeira coisa quando acontece um problema de segurança é eu vou olhar para dentro da empresa e querer saber o que aconteceu, como aconteceu, ou seja, nós chamamos isso de dinâmica e materialidade e autoria. Né? Quem fez, como fez e o que fez. Para que eu arrume esse controle, para que não venha acontecer novamente. Bom, aí, mestre, então, só pegando um parênteses, porque a preocupação, não somente minha, mas como de alguns amigos que estão aqui também, que são CISOs, está acontecendo ou... assim, aconteceu ali um incidente de segurança, temos um problema. Isso pode ter ido para a mídia ou não, mas descobrimos que temos um problema. Automaticamente, nesse momento, aí é onde entra todo esse time de resposta a incidente para entender como que aconteceu e conseguir estancar. Então, o objetivo ali do resposta a incidente é justamente estancar para... A gente fala que a sangria, né? Tá sangrando, como eu consigo fazer aquele tourniquete para resolver o problema. Então, essa é uma primeira parte ali da resposta, né? Que é olhando no mundo corporativo como o time de segurança atua quando tem algum incidente, sendo ele de privacidade ou um incidente de segurança. Certo. Isso é verdade. Ou seja, eu quero arrumar, eu quero estancar. Beleza. O segundo momento, que é aí que entra a questão pericial. Tá. Eu vou fazer o que com esse resultado? Eu quero imputar, se for um caso de um crime, ou uma culpa a alguém, foi doloso, foi culposo, eu quero apontar o dedo, né, para essa pessoa, eu quero processá-lo criminalmente, eu quero fazer uma prova antecipada para uma questão trabalhista, né? Bom, se isso acontece, aí entra a questão da análise forense, ou a perícia forense. Não é investigação. Eu não vou fazer investigação. Eu vou pegar, analisar aquele fato, vou montar uma materialidade do que aconteceu cronologicamente, com evidências robustas que possam ser reproduzidas e ou replicadas por um perito judicial ou criminal, e vou colocá-la, se possível, sobre custódia de um tabelião, ou seja, eu tenho que montar de uma forma bem robusta para chegar para um delegado, abrir um inquérito, investigar, se for um caso criminal, ou o Ministério Público, que seja, suponha que tenha a pornografia infantil, né, no meio, ou se é para uma questão em que eu quero uma queixa-crime, que eu tenho que fazer uma representação por alguma questão de pessoalidade, tipo, houve uma ofensa. Então, nós, peritos, nós entramos nessa fase em que a empresa precisa produzir uma prova que tenha robustez jurídica. Esse é o ponto. Eu não estou preocupado se o cara explorou a vulnerabilidade A, se o cara tinha acesso e não devia ter acesso, se a sua senha era fraca, se ele estourou um cadeado, se ele arrombou uma porta. Eu não estou preocupado em descrever o porquê ele fez isso. Eu vou descrever o que aconteceu. Olha, houve um invasão assim, houve um acesso não autorizado assado, houve uma burla de processo assim, coloco isso e por conta disso aconteceu tal coisa.
Isso fica guardado. E a empresa vai decidir, o jurídico da empresa vai decidir o que vai fazer com isso. Se ele quiser oferecer uma denúncia, ir a cabo com isso, ele tem ali uma robustez, ele tem ali a validade da prova. Por quê? Porque nós temos um problema. Dependendo do caso, Alex, a prova é muito perene, a evidência digital é muito volátil, né? A gente trata com volatilidade, né? Tem casos em que eu vou fazer a perícia, o crime estava no computador do cara e ele foi mandado embora, eles pegaram o computador da pessoa, formataram e deram para o outro. E depois queria que você produzisse a prova de uma... Entendeu? É questão... Eles não têm... descobrimos que o Zezinho fez tal coisa. Beleza, pega a mão do cara, tem cara que bate a foto da tela e guarda aquilo como sendo evidência. Ele leva para um processo trabalhista e é revertido a justa causa dele, porque o juiz fala, isso não é prova. Você produziu unilateralmente. Esse é um ponto em questão que deve ser levado em consideração. Então, nós, da perícia, a gente tem uma pequena diferença em relação à questão dos profissionais de segurança da informação, no seguinte ponto. Eu entro sempre depois que aconteceu algum problema com segurança. Eu não sou preditivo, eu não sou preventivo, eu não sou auditivo, ou seja, auditivo é ruim, né? Chutei o balde, né? Que executa uma auditoria, melhor dizendo, inventei uma palavra nova aí, desculpa aí, galera. Mas eu não estou preocupado em auditar o seu controle. Eu não vou apontar o dedo, olha, o cara entrou aqui porque a tua senha é fraca, olha, porque tua vulnerabilidade foi porque você não corrigiu ou não atualizou o banco de dados do seu antivírus, sei lá. Eu não estou, enquanto perito, eu não estou preocupado com isso, Alex. O que eu me preocupo mesmo é descrever principalmente, a autoria e a materialidade. A autoria é quem fez. Você precisa apontar o dedo, porque penalmente falando, ninguém pode ser culpado por crime de outrem. Então eu tenho que apontar o dedo para o cara. Segundo, eu preciso descrever a materialidade, ou seja, o que é que ele fez, o que ele roubou, qual foi o fruto do desvio de conduta dele. Foi um e-mail ofensivo? Foi uma foto pornográfica com criança? O que ele fez? A terceira é a dinâmica. A dinâmica não me importa. Me importa mais para vocês, seguranças da informação, como que o cara burlou o teu sistema, né? E aí tem um quarto item, que é a motivação. Geralmente é ganância, vingança, qualquer coisa desse tipo. Mas para nós peritos, o primeiro plano é descobrir a autoria. Eu preciso saber quem fez. E segundo, eu preciso saber qual foi o fruto que ele fez, né? Qual foi a materialidade que temos nisso aí, né? Basicamente, se você pudesse resumir a nossa ciência de uma maneira bem simplista, tá? Eu resumiria esses dois... Assim, acho que ficou muito claro. Aí surge uma primeira dúvida, né? Aí, assim, a pessoa falou, pô, mas eu vou chamar um perito forense, eu não conheço, não sei, mas eu vou fazer tudo isso aqui. Pensando numa forma prática, quando a empresa toma esse tipo de postura, e pode ser que ali não seguiu toda aquela cadeia de custódia como deveria. E o primeiro step, como você comentou, é apresentar aquilo para o delegado, né? Então é o primeiro item ali para depois ir para um possível juiz ali. Pelo que você acaba vendo no dia a dia, essa questão do delegado, os delegados já estão preparados para aceitar isso ou não? Ele já tem ali ele já consegue fazer uma análise ali para fazer esse tipo de validação? E depois, quando isso chega no juiz, como que ele acaba, visto que normalmente ele é uma pessoa que está muito mais distante, como que ele acaba entendendo se realmente isso teve uma alteração ou não, se foi feito da forma correta ou não? Tá. Deixa eu só separar uma coisa aqui. Todo mundo acha que perito é chamado para empresa. Na verdade, a gente gosta de falar assistente técnico, tá? Tomem cuidado, senão vão achar que eu conserto batedeira e ferro de passar roupa. Não é bem isso. É o menino do computador. Então, o nome correto é o cara do TI, o que passa cabo, toca toner e instala antivírus, né? Era assim que a gente via o pessoal de suporte. Mas a função do assistente técnico, previsto no Código do Processo Civil também, nós chamamos isso de assistente técnico. Ou seja, eu sou parcial, eu sou da parte.
né? Eu defendo a parte, assim como o patrono da causa, que é o advogado, também defende. Tá? Essa é a primeira consideração, Alex, só para alinhar a tua resposta. E a segunda é que, no caso de envolvimento de um delegado, de oferta de denúncia, etc., nós estamos indo para a esfera criminal. Então, eu estou entendendo que existiu um crime. Crime o que é? Fato típico, antijurídico e culpável, ou pelo menos fato típico e antijurídico. Se você mandar um e-mail, vamos pegar uma coisa bem simplista, tá? Se você mandar um e-mail com elementos de injúria racial para alguém que está tipificado, se você compartilhou uma foto de uma criança nua que está tipificado, se você fez alguma das coisas que estão tipificadas, é crime, é passível de punição, detenção, reclusão. Beleza. Aí sim, eu tenho que chegar como contratado dessa empresa, como assistente técnico, então eu vou com crachá, assistente técnico, faço um contrato, assino um NDA, etc., e vou coletar esses elementos de prova. Feito isso, o advogado da empresa vai até o delegado. O delegado entende que não existem elementos, ele abre um inquérito e começa a investigação. Algumas delegacias aqui em São Paulo, eu já fiz um trabalho até com um colega meu, que é o Érico, um grande amigo meu aqui, a gente já fez algum trabalho numa delegacia ali na Consolação, em que o próprio escrivão é bastante interessado em fazer essas especializações digitais, ele tem bastante interesse. Então, eles acatam isso e a gente até faz a quatro mãos, mas aí eu trabalho como um assistente da acusação, ou da defesa, no caso, depende do ponto de vista que você quer. E o que o juiz quer? O juiz, ele quer, na verdade, o juiz só lê a minha conclusão. Tá? Enquanto eu sou perito judicial, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, ele só lê a minha conclusão. Mas enquanto assistente, eu preciso dar elementos para o delegado, ou para o Ministério Público, olhar aquilo e falar, poxa, realmente houve um crime. Realmente há fortes indícios para que eu possa, a partir da investigação, indiciar aquela pessoa criminalmente. Então, isso acontece, mas corporativamente, o Alex, eu vou te falar, é muito raro. Corporativamente, a empresa manda o cara embora e não quer fazer mais nada. Por quê? Porque ela vai ter uma exposição muito grande. O processo, existe um princípio dos processos, né, com algumas exceções, da publicidade. Então, você imagina você pegar uma empresa, sei lá, pegar a Coca-Cola. Coca-Cola processa funcionário por roubo da fórmula da Coca. Qualquer coisinha, por envio de e-mail. Para eles é tão café pequeno, cara. É por isso que até, infelizmente, a pessoa comete um delito, né? Aí você estudar criminologia, você vai entender o porquê que a pessoa comete o crime, né? Porque delitos e das penas, porque o cara não é punível, né? Ele faz uma besteira dessa e ele não sabe que não chega ao final. Eu estava comentando, eu vou te contar um caso, posso contar rapidamente um caso. Uma menina de uma empresa foi demitida porque ela descobriu, uma empresa grande de eletrônica aqui no Brasil, grande, mega empresa, ela descobriu que ela cuidava do reembolso dos aparelhos eletrônicos que vinham com defeito. Então você comprou lá um system, quebrou, você ligava, reclamava, ela falava, bom, doutor, senhor Alex, o senhor quer o dinheiro de volta ou quer que eu troco? E ela fazia isso sozinha, uma menina que ganhava R$ 1.300. Ela fazia isso sozinha, só que ela começou a ver que ela reembolsou o pai, a mãe, o tio, o vizinho, o periquito, o cachorro, o papagaio. E a empresa pegou e demitiu a menina por justa causa. Ela estava grávida, pediu a reversão por justa causa, eu fui na empresa, levantei tudo isso, só que a juíza falou, olha, tudo bem, trabalhista, ela não podia ser mandada embora. Não vamos entrar na questão trabalhista aqui, eu não sou advogado trabalhista. Mas o que aconteceu? Ela reverteu a justa causa dela, e aí a doutora falou o seguinte, olha, agora se você quiser processá-la criminalmente, porque o que ela fez foi crime, né? Ela desviou dinheiro da empresa, né? Usou, etc, etc, aí você vai lá. Mas eu quero puxar um pouco a orelha do pessoal da segurança da informação. Eu lembro que nesse dia eu estava na empresa e eu falei assim para a galera. Estava ela sozinha, a menina. Eu falei, fulana, quem é essa pessoa? É minha mãe. Como você fazia? Eu colocava aqui que a pessoa comprou e acreditava a conta dela. Ela não negou que fez. Tinha
12 pessoas da empresa. É que eu não posso falar o nome da empresa. Empresa grande de tecnologia. Aí eu perguntei para as pessoas lá, eu falei, fulano, vocês deixaram o controle de uma única pessoa fazer esse reembolso? Autorizar e aprovar. Eles olharam... Os caras falaram assim, eu não estou acreditando que esse cara veio lá sei de onde para falar isso para a gente. Aí ele falou, é verdade, a gente errou, tá? Hoje nós revisamos nossos processos. Hoje, para você fazer um reembolso nessa mesma empresa, você tem que passar pelo crivo de 6 pessoas. Então, se 6 pessoas entrarem em conluio, aí há fraude. No caso dela. E outras tantas que eu posso te falar aqui. Um caso que eu peguei o ano passado, o cara do suporte entrou no help desk, a menina do financeiro ligou para ele e falou, olha, eu estou com um problema assim, vou acessar remotamente sua máquina. Acessou, ele viu que tinha um usuário do SAP inativo. Ele ativou o usuário do SAP e entrou no Google, assistiu uns tutoriais de como cadastrar DocTed no SAP e fez 8 TEDs, totalizando 53 milhões de reais. 8 TEDs, o cara não conseguia juntar Lé com Cré. Ele não acertou um plural. Sem brincadeira, por favor, não estou menosprezando ninguém aqui. Mas eu falava com o cara, ele não acertava, ele me falava, os problemas, ele ganhava 1.300, era um cara de suporte nível 1. Tanto que nós pegamos o cara, quando com o arquivinho do Chrome na máquina dele, que guarda o que ele pesquisava. Então ele pesquisava assim, como fazer TEDs. Ele não sabia fazer uma TED. Ele pelo menos foi inteligente de aprender o que era TED, para fazer a TED. A merda só não foi feita completa porque o gerente do banco ligou para essa empresa, uma empresa gigante aqui no Brasil, e falou assim, gerente financeiro, eu vi que você está pagando 52 milhões hoje, você não tinha problema. 52 milhões é maior do que a lei da LGPD, tem alguma coisa de errado, né? Mas esse é o problema. Aí o gerente falou, não, eu não estou programado para isso. Aí foram ver, cancelaram as TEDs e pegaram o cara. O cara foi demitido por justa causa e tentou a reversão da justa causa, sei lá. Só que tem um problema, né? Na esfera penal, salvo esteja enganado, a cogitação e a preparação de um crime não são puníveis. Eu posso preparar um crime. Se eu não executei e não consumei, eu não... Tá aí, tem o Dr. Jean, que é advogado, se ele puder me corrigir. Mas se eu não executei e não consumei o ato, não há punibilidade. Então o cara, ele saiu do filho das putas. Ele não ia ganhar 52 milhões, ele ia ganhar um emprego novo. Né? É simples assim no Brasil as coisas. Agora, pensa comigo, Alex. Como que esse cara conseguiu reativar um usuário do SAP em que a senha para reativação era 1, 2, 3, 4, 5? Como que ele tem o poder de reativar um usuário do SAP, que o usuário do SAP tem direito de fazer TED monocromaticamente, e ele conseguiu fazer isso? Não é uma puta falha de controle? Quem é segurança? Quem é o CISO dessa empresa aí? Desculpa, tinha que apanhar. Aquela história pública, né? Porque todo mundo da empresa é global admin, né? A pessoa acabou de entrar, já é global admin. Então, cara, é complicado esse tipo de situação. Eu poderia te dar outros N relatos que eu peguei, e sem brincadeira. Olha, todas as vezes que eu vou fazer uma diligência como assistente técnico ou como perito do juiz, eu já explico a diferença de um e de outro aqui, eu posso te dizer assim, Jean... O Jean deu joinha Alex, aqui. Desculpa, que o Jean escreveu aqui. Eu posso te dizer assim uma coisa. Cara, 90... Se não é 90, é um número muito alto de problema de processo mal desenhado. Repito, problema de processo mal desenhado. Você olha, você vê que tem muita gente que não devia ter poder, tem muitos processos que deveriam ter duplo, triplo fator de autenticação, não tem nenhum, ou o fator é falho, ou é aquela senha que é a senha corporativa, o cara não coloca recurso federativo para guardar, ou seja, é aquilo que eu te falei, é show de horror. Se você fizer um apanhado nas empresas, a maioria que não segue nenhum tipo de regulamentação,
Empresa que não tem do setor financeiro, farmacêutico, que seja, essas empresas, você pode ter certeza, e principalmente as familiares, tá? Aquelas empresas menores, é muito difícil a questão da segurança nessas empresas. E aí tá, né? Aí a coisa acontece, né? Você pode perceber. E outra coisa, outra vertente. Eu nunca peguei nenhum caso de roubo, fraude, furto, extorsão de agentes externos. Aquela questão, eu vou proteger o meu perímetro, eu vou por Firewall, eu vou por Next Generation, não sei o que lá, eu vou por DLP, e é dentro de casa que acontecem as coisas, cara. Eu nunca, se você falar, Capote, de quantos você pegou? Eu nunca peguei. Eu nunca peguei um ataque externo. Nunca, nunca, nunca. Todas as vezes que eu peguei, problemas com o InfoSec eram problemas, Alex, em que o culpado estava dentro da empresa ou facilitou dentro da empresa. Lógico, se você perguntar para outros peritos, eles vão dizer, olha, tem de fora, tem de tudo. Eu não consigo te dizer um exemplo, não vou inventar nenhum. Aí você falou desse assistente, que ficou bem claro. Aí tem essa outra figura que é o perito, né? Então já é uma outra coisa. Legal que eu estou vendo que existem dois mundos ali. Como que funciona esse outro lado? Bom, o perito tem duas classes de situação, duas situações de perito, tá? O perito criminal, ele é concursado, né? Ele faz um concurso, ele pode ser estadual ou federal, tá? Então, aí depende de onde ele quer prestar o concurso. Esse perito criminal, ele, no caso dos estaduais, vou falar mais um pouco aqui da questão de São Paulo, ele não tem uma especialidade muito definida. Ele tem um nível superior, fez lá o concurso, e ele vai fazer tudo, de óbito a invasão de celular. Na Polícia tá? Civil, eu não sei onde que ele fica? Ah, tá. Polícia Civil, né? No caso, aqui em São Paulo, ali em Santana, no Instituto Criminalístico, lá no Butantã também, né? Lá dentro no IC. Mas o que eu quero te dizer é que ele não é necessariamente uma pessoa que estudou computação forense. Às vezes ele fez um outro curso, estudou, fez o concurso e está lá dentro. Ponto. Mérito, parabéns. Né? Temos aí também o perito federal. O edital da Perícia Federal é um pouquinho diferente, porque se tem algumas áreas de especialização. Então, você tem o perito que fez biomedicina, o próprio da computação, de engenharia, uma série de coisas. Tá? O perito criminal é um cara que é perito 24 horas por dia, ou quando ele está trabalhando. Ele pode dizer que ele é perito. Ele pode falar, minha profissão é ser perito. Tá? Não estaria errado. Assim como você fala, olha, eu sou professor, eu sou isso, eu sou aquilo. Legal. Já quando eu falo de perito judicial ou perito nomeado por um juiz, né, são sinônimos, está errado eu falar, apesar que eu uso isso, né, porque senão você vai ficar explicando para a pessoa que eu sou perito. Eu estou perito quando nomeado no processo, autos no processo. Então eu não posso falar perito, está errado. Teoricamente está errado, tá? Mas na prática não vai mudar nada. Então, o que você faz? Eu sou perito. Bom, se eu falar, não, eu estou perito enquanto nomear, eu já sei aquele cara chato que quer catequizar todo mundo. Então, o perito judicial, Alex, ele é aquela figura que tem um conhecimento na área de aderência, a prerrogativa lá do Código de Processo Civil é que ele tenha nível superior, em algumas exceções ele não precisa, tá? Mas é a primeira prerrogativa, ele seja um cara de confiança do juiz, ele seja o longa-manguinus do braço e os olhos do juiz. Tá? Então, quando existe um fato controverso que o juiz não entenda, ele chama um perito. Ele nomeia um perito. Aí eu estou perito da causa. Né? Ou perito do processo. O processo pode ter, eu trabalho muito com pessoas, com peritos contábeis, né? Muito com o pessoal da contabilidade. Então, esse é o perito judicial. O perito judicial é imparcial. Ele é imparcial. Ele tem a fé do juiz. Muita gente acha que eu tenho fé pública. Eu não tenho fé pública, eu tenho a fé do juiz. O que eu disser, o juiz pode ou não acreditar. E o resultado de um trabalho do perito judicial, assim como do perito criminal, é um relatório que nós consubstanciamos em laudo técnico pericial ou simplesmente laudo pericial. Né? Então, essas são as figuras
de um perito judicial e de um perito criminal. Então, quando você me contrata de uma forma voluntária, você me contrata como um assistente técnico para trabalhar dentro da sua empresa, por um caso que ocorreu, para acompanhar uma perícia que seja. Ou quando eu sou nomeado, aí sim eu estou perito, eu me ofereço como perito em uma das varas, né? Eles falam, eu fui perito da vara, esse nome é tão chulo para nós, né? Mas é realmente curioso. Eu falo, eu sou perito apontado pela 13ª Vara Federal lá na Avenida Paulista, pelo Tribunal Regional do Trabalho, ou pelo TJ, e por aí vai, né? Então, essas são as situações. Então, agora eu desmistifiquei para você a questão do que é ser perito judicial, do que é estar perito judicial e do que é atuar como assistente técnico. E só para finalizar, o nome que nós damos, apesar de ser apenas um nome, né, quando eu forneço um resultado para você enquanto assistente, o nome do meu relatório é parecer técnico. Quando eu ofereço um relatório para o juiz, o nome desse relatório é laudo pericial. Apenas isso. Mas eu tenho que ter um conteúdo bastante plausível, né? E um último detalhe, desculpa me estender aqui na sua pergunta, né, na sua resposta. Mas, gente, um laudo pericial, Alex, é um documento científico. Existem 2 tipos de provas no CPC. Nós trabalhamos aqui dentro da prova documental a prova pericial. Por ser um documento científico, ele tem que ter método científico, não é empírico. Por isso, no meu laudo, eu não posso colocar achismos, conjecturas, subjunções, probabilidades. Olha, eu acho que esse esquema é bonito, eu acho que o cara... Não posso. A ciência, ela tem tese, antítese e síntese. Eu preciso que o meu laudo possa ser refutado. E eu só posso refutar alguma coisa se essa alguma coisa for seguida através de um método científico. Tá? Essa, às vezes, é a diferença de um relatório de um cara de segurança da informação. Ele faz um relatório, mas ele não segue um método científico. Tá? Não tem uma chancela lá científica que fala, olha, é assim, assim, assim que você tem que fazer. Talvez essa, Alex, seja a maior diferença entre a atuação de um profissional da perícia e de um profissional simples da segurança, que atua com segurança da informação. Incidente ali diretamente, né? E eu acho que um ponto interessante, né? Na sua visão, agora com toda essa onda da LGPD, qual é o ponto que você acha que as empresas, em algum momento, vão precisar de um perito ou de um assistente a partir do momento que a lei entrar em vigor? Olha, Alex, eu estou tão feliz, eu estou dando vários pulos de alegria, porque eu já está começando a ter trabalho e demanda para a gente, por 2 motivos. Um, por causa da quarentena, do home office, né? Você está levando o trabalho para casa, no seu equipamento, uma série de coisas, que aí seria papo até para uma outra live, para a gente discutir só problemas de segurança da informação jurídico, trabalhista em home office, e na questão da própria atuação da LGPD. Veja bem, quando houver um incidente de LGPD, um vazamento de dados, vamos lá, você manja LGPD bem mais do que eu, mas a lei ela diz o seguinte, qualquer forma de tratamento dos dados, aquilo, coleta, inclusão, exclusão, armazenamento, compartilhamento, tudo. Se houver um incidente em um daqueles pontos, a ANPD vai autuar aquela empresa. Ponto. A empresa vai querer se defender. Vai dizer, olha, não fui eu, não foi dessa forma, foi um motivo de força maior, sei lá. Ela vai inventar, ela vai ter um advogado que vai ofertar uma contestação, uma defesa. E aí o juiz vai determinar, bom, então o perito vá lá verificar o que aconteceu exatamente, ou seja, se a empresa fez o dever de casa, fez o best effort, ou a empresa prevaricou. Né? O que a empresa fez? O que aconteceu? Ela seguiu a norma? Até que ponto ela seguiu a norma? Etc. E aí eu acredito que nós vamos ter esse trabalho de chegar na empresa, entender o que aconteceu, como o vazamento se deu, o que foi vazado, por quem foi vazado, etc. E tentar trazer a luz para o juiz e falar, olha, juiz, realmente eles fizeram o possível, mas havia um fato novo que não contemplava aquilo.
Sabe essas coisas? Ou não, a empresa não fez nada e realmente ela assumiu o risco, né? São situações assim que acredito que vai ter demanda para a gente. Ou seja, quem tomar uma multa não vai querer pagar. Ele vai recorrer. Ele recorrendo, o que vai acabar acontecendo? O juiz vai nomear um perito. Esse perito vai lá, vai pegar os quesitos das partes, desses pontos controversos, e vai entender, olha, o que realmente aconteceu, né? Até que ponto é culpa da empresa ou não foi culpa da empresa? Então, o perito ele vai ter essa função. Para isso, eu tenho que buscar muito a LGPD. Eu preciso entender a LGPD. Eu estou me aperfeiçoando nesse entendimento. Por quê? Porque eu também não posso falar nenhuma besteira no meu laudo, né? Ou se eu for contratado por uma das partes, né? Eu também tenho que sustentar, olha, até aqui nós fizemos isso, né? Porque, veja bem, eu duvido, a gente comentou um pouquinho mais cedo, que você vai ter alguma empresa 100% aderente no dia seguinte, lá em março, abril, ou agora, agosto, ninguém está sabendo de nada, né? Ou é agosto, ou é maio, ou é... Então, isso... Alex, o Brasil não é para amadores, já dizia Tom Jobim. Então, tem que se preparar. Mas a demanda vai existir. Vai ter muita empresa depois correndo atrás. Então, quem é advogado e se preocupar em especializar em direito digital, em sustentação ao marco civil da internet e aprofundamento na LGPD, vai ganhar grana. É o que eu estou buscando. Quem é perito, entender de tecnologia, entender das leis, entender de processo civil, vai ter trabalho. Nós vamos ter trabalho, sem dúvida, porque isso vai gerar um demandismo, né? Pergunto dessa forma, né? Vai ter, com certeza, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Edson Bittencourt, que ele coloca, mestre, não seria o caso pericial quando a empresa também afirmar que não foi ela causadora do vazamento, do incidente? Boa. Veja bem, né? Quando você se defende de alguma coisa, você pode usar a artimanha que você quiser, né? Se você é pego com outra na cama, você vai dizer que alguém te tocou e pôs lá, né? A empresa ela pode usar qualquer subterfúgio. A perícia, o Edson, ela entra para provar. A alegação, você já viu o cara ser preso e ele alegar? Ah, não fui eu, não, essa droga não era minha. Ai, quem pôs na minha bolsa essa arma? Nossa, gente, o ser humano é assim, a gente mente por natureza. A empresa mente, porque a empresa é feita de ser humano, é fato. Agora, como ela vai alegar? Se ela provar, já bem, Edson, entre alegar e provar, existe um abismo gigante. Se ela provar e o juiz entender, lembra? O juiz sentencia, com base ou não no meu laudo. Ele pode rasgar meu laudo, mas é o livre convencimento motivado. Ele se motiva e ele sentencia. Se você gostar da sentença, perfeito. Se não gostar, você recorre. Tá? Mas o que a gente não pode se alicerçar, sabe o que eu vejo, Edson? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a minha avó falava que a culpa morreu solteira porque ninguém quis ficar com ela. Nunca vai ser culpa da empresa. É sempre culpa do outro. Os casos que eu te conto aqui é sempre culpa da menina lá que digitava, é sempre culpa do carinha, do suporte, é sempre culpa de alguém. Né? Eu não, tô quieto. Lógico, né? É complicado isso, Edson. Eu não vejo com muito bons olhos a gente usar esse argumento de defesa, porque hoje, o Alex, o juiz não é bobo, o juiz não é... Ai, tá bom, né? E ele não acha que a empresa é suficiente, não, tá? Se você pegar uma empresa grande, vai descer a caneta, sim. Né? Até porque tem uma possível, o que eu já ouvi algumas pessoas falando, né? É que uma das possíveis fontes de arrecadação do governo pode ser a LGPD, né? Então, assim, já é um ponto de atenção, né? Gente, quem estuda direito tributário sabe, né? Você não pode, com algumas exceções, você não pode rotular o dinheiro, né? Mas é fato. Por que tem tanto radar? Eu me questiono se o radar é com a preocupação da minha segurança ou uma preocupação arrecadatória, né? Por que punitivo e não educativo?
Sei lá, então por que ele não me manda 3 avisos dizendo, olha, você foi pego 3 vezes no radar assim, na quarta eu vou te multar, sabe? Eu questiono como brasileiro eu posso questionar, à vontade, né? Mas eu tenho dúvida eu não tenho muitas dúvidas de que talvez as sanções penais da LGPD aplicada pela autoridade, elas vão ter um viés arrecadatório. E é preciso ver o seguinte, né? O que vai ser feito com esse dinheiro? Eu devolvo para o contribuinte, eu aplico em medidas educativas para a empresa, eu vou alimentar as crianças vítimas do Covid-19. O que é feito com isso? É bem complicado, tá? Eu não vejo... Eu acredito sim, Alex, que o pior problema que uma empresa pode ter hoje, né, é o grau de exposição dos vazamentos de dado interno. Eu acho que é mais... Assim, acho que é pior para uma empresa quando o nome dela sai na mídia como uma empresa que deixou vazar os seus dados, do que realmente a questão pecuniária. A pecúnia mexe no bolso, beleza, tal, depois eu falo. Mas quando a imagem da empresa vai lá para a mídia, eu acho mais complicado. Aí vem já uma pergunta mais... O pessoal entendeu que é o assistente, entendeu ali o lado que o juiz pode nomear. Aí pensando assim, qual é o custo para a empresa, tanto recebendo uma demanda do juiz ou ela nomeando um assistente, o quão isso para a empresa pode ser desgastante ou até mesmo ter um custo elevado ali, pensando na visão assim prática, né? Qual é o momento, pensando assim, a empresa vai acionar, qual a substância que a empresa precisa ter e falar, cara, vou fazer uma forense, pensando assim nessa questão de custo, de tempo. Olha, baseado, você entra com um processo, ou recorre de um processo, o primeiro fator é o valor da causa. Se você tomar uma multa de R$500 e gastar 400 para recorrer, não vale a pena, é preferível você tentar negociar a multa, né? Mas quando você toma um processo em que você é obrigado, que você é sentenciado, vai para a fase de execução, tem que pagar um valor alto, né, antes da fase de execução, é claro, aí é bolso, Alex, é bolso. Eu, por exemplo, eu analiso alguns juízes na vara civil ou federal, na justiça civil, o juiz me pede o que ele chama um memorial de cálculo de honorários. E aí eu faço o memorial, digo quanto eu quero, e ele manda para as partes dizem eu pago ou não pago. Aí cada um paga, né, o meio, quem pediu a perícia paga, etc. Na trabalhista é um pouquinho complicado, né, porque a maioria dos caras entram com hipossuficiência. Então, eles entram contra a empresa. A empresa não quer a perícia, né, porque ela mandou o cara embora. Há alguns casos em que a empresa quer pedir algum tipo de tutela antecipada, ou quer fazer uma produção antecipada de provas, aí ela me paga. Aí eu meto o preço lá em cima, porque ela fala, bom, se eu quero a perícia do juiz, eu quero que o juiz se convença daquilo, aí eu boto um preço lá em cima, porque ele não entra como hipossuficiente, ele me paga, ele deposita os honorários, eu faço a perícia, entrego, tem manifestação, o juiz libera os meus honorários. Agora, de uma forma bem simples, eu entendo assim, 2 pontos. Qual é o valor da causa e qual é a probabilidade que você acredita que você vai produzir a prova para reverter ou favorecer essa causa? Você fala assim, puta, Capozzi, eu tenho uma prova, batom na cueca, pingo nos is, irrefutável. Então recorre que você tem uma grande probabilidade de ganhar. Aí o advogado vai te assessorar melhor, né? Agora, se você entrar num jogo e você não sabe, aí você tem que ler, né, Sun Tzu, a arte da guerra. Se eu não sei com quem eu vou lutar, eu vou ter uma probabilidade para cada vitória ter também uma derrota, né? Então, eu não vejo como um risco isso. No Brasil, a gente não tem muito essa questão como nos Estados Unidos tem, né? A indústria dos processos, né? Trabalhista parou agora com a reforma trabalhista 2015, 2017, né? Mas, resumindo, cara, você tem que olhar o valor da causa, a probabilidade que você tem de ganho. Né? É matemático, para mim é matemático. Como eu tenho a formação matemática, para mim é matemática. Né? São esses modelos... Boa. E a nossa amiga Paula Zaidan, ela pergunta, na sua experiência,
quais são os perfis dos colaboradores que cometem crimes de vazamento ou desvio de dinheiro nas empresas? Você comentou de 2 casos de pessoas com baixa remuneração. Olha, Paola, se eu puder te dizer que é assim, agora eu vou falar o o que eu vi, tá? Por favor, não tome isso como regra universal. Eu vi sempre pessoas que tinham problemas de baixa escolaridade, problemas de estrutura familiar, núcleo familiar desestruturado, né? Aquelas pessoas, não que rico não faça, não que quem tem PhD não faça, não é isso, mas você está me perguntando. Todas as vezes que eu vi, as pessoas que cometeram ganham pouco, são fascinadas pelo ganho rápido, pela luxúria, pela ganância, pelo enriquecimento 1, 2, 3. Querem ter pouco esforço, ou já desistiram de ter esforço porque viram que não chegaram a lugar nenhum, não querem mais estudar, não querem mais trabalhar. Então elas optam pelo caminho mais fácil. Essa é a minha percepção. Eu fiz um trabalho de furto continuado, o cara ficou durante 7 anos roubando informações da empresa. Ele ganhava em torno de um salário mínimo e um concorrente chegou e falou, olha, espeta esse pendrive lá que eu estou te pagando 5 pau por mês e depois do 3º ano começou a pagar 6 e 7. Ele ganhava 1.000 da empresa, mais 5 e 6 e 7. Porra, é bom, ele ganhou 60% a mais, 70% a mais. E ele só tinha que fazer o seguinte, ele espetava um pendrive na máquina dele, o atacante fazia um acesso remoto, roubava, fazia um get no banco de dados, acabou. Ficou 6 anos, 5 ou 6 anos, ou 7 anos, fazendo furto continuado. Você fala com o cara não consegue julgar um verbo corretamente. Você vê a história do cara, o cara mora na periferia da periferia da periferia. O pai está preso, o filho está doente, é sempre uma história triste. E é sempre a história do gás. Ele começa porque o gás estava acabando, ele não tinha dinheiro, e aí ele vai para o crime porque ele só queria comprar o gás. Né? Quem assistiu aquele seriado muito bom, Breaking Bad, lembra lá que o Walter White, ele fala, não, eu só vou fazer para juntar $700 mil para garantir o futuro do meu filho e da minha filha. Vê se ele parou nos $700 mil. Vê se ele para. Né? Agora, por favor, Paula, não tome isso como regra. E só um último detalhe, eu sou jurado no Tribunal do Júri lá na Barra Funda. E dos 15 casos que eu já participei, todos, Alex, todos, problemas que tinham. Lá é homicídio consumado atentado, né? Para quem não sabe, todos os casos, Alex, envolviam núcleo familiar desestruturado e problemas com drogas. Esses foram os 2 fatores que eu nem em todos que eu participei. Então, de 100% você tinha problema de família e problema com droga. Álcool, seja droga lícita ou ilícita. Todos. Então, família é importantíssimo e problema com drogas. Capose é uma estatística, tá? Você pode ter assunto e falar não. Amigo Elton, ele comenta, tem outro lado referente à penalidade das entidades públicas, visto que o dinheiro já é do contribuinte também. E a Paula comenta, então a política de privacidade é o papel de pão, porque é crença da impunidade. Incrível sua análise, faz sentido. Aí, agora chegamos no minuto final, antes que o nosso Instagram nos derrube. Quais as dicas que você dá para o nosso pessoal que está nos ouvindo? Bom, a dica para o pessoal de segurança da informação é processo. Revise processo, educa, conscientiza e monitora. O ser humano tem que ter um cachorro do lado para trabalhar, infelizmente. Infelizmente. Quando você tirar o cachorro do lado, você está dando poder para a pessoa e assim que ela puder, ela vai pisar na bola. Segunda coisa, se você quer atuar como perito judicial, não criminal, de concurso, você tem que estudar muito fundamentação em direito, Código de Processo Penal e Código de Processo Civil. Essas são as 2 dicas. Então, uma dica para a galera de segurança e uma dica para a galera que quer atuar. Excelente, meu amigo. Muitíssimo obrigado pela aula, por estar contribuindo todo esse conhecimento, toda essa experiência. E galera que está aqui acompanhando, amanhã tem mais.
Sexta-feira, sextou, mais 8 horas aqui no canal do Braspedir. Tchau, tchau, pessoal!